Aleluia, glória a Deus. Deus seja sempre louvado, Deus seja sempre enaltecido. Ao nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação é para Ele. Nesse momento agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade nessa manhã de terça-feira, 5 de setembro. Grande é a misericórdia de Deus, por isso estamos juntos para aprender mais uma lição, para render graça ao Senhor, louvores e adoração a Ele, pois Ele merece. Tudo que tem sido feito aqui é para Ele. Ai de cada um de nós, se não fosse Deus, nenhum de nós estaríamos mais aqui. Amém? Então, nesse momento, eu só tenho a agradecer a Deus e a todos quantos já estão me ouvindo. Um dia abençoado, com a proteção de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, quando Jesus diz que está escrito, que vai acontecer, nós simplesmente só precisamos obedecer e pedir graça, pedir misericórdia, fazer igual aquele homem que estavam os dois orando, e um se achava tal, né, se soberbecendo ali, o outro só mal levantava a cabeça, só pedindo misericórdia. Pecador que sou pecador, tenha misericórdia de mim. Essa foi a oração dele. Então, irmãos, todos nós estamos numa mesma condição. Precisamos estar todos os dias clamando a Deus por misericórdia, por a bondade dele. Porque se não for, irmãos, a misericórdia de Deus, a graça de Deus em nós, nenhum de nós ficaríamos de pé. Amém? Então precisamos ter isso na nossa mente. Ter isso em mente. Que sozinho não sou, não faço, não posso. É somente com Jesus Cristo a me erguer, a me sustentar. Todos os dias é que eu permaneço firme e de pé, sem olhar para A, B ou C, mas o foco é o céu, o foco é Jesus. É somente dessa forma, irmãos, para nós não cair na cilada, na armadilha de achar que é, de pensar que é, quando não somos. É somente misericórdia, a misericórdia dele, que tem se renovado a cada dia, não é mérito nosso, amém? Vamos ver aqui, irmãos, Pedro, antes de estar convertido ainda, passa por essa triste experiência que muito nos ensina, de achar que era, quando não era, irmãos, e por isso que a Bíblia se cumpre, irmãos. Deus abençoa, dá graça aos humildes, porém resiste ao soberbo. Sem perceber, ele estava agindo com tanta soberba aqui, irmãos. Com tanta soberba aqui, ele estava agindo sem perceber, porque ele confiava na força do seu braço. Ele não era ainda espiritual, ele estava confiando em si mesmo. E o risco que corremos, irmãos, é quando confiamos em nós mesmos, de cairmos. Amém? Então a nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança tem que estar em Jesus Cristo em todo o tempo, em tudo que nós vamos realizar. Porque senão, irmãos, nós vamos cair. Amém? E precisamos vigiar e orar em todo o tempo. Veja aqui, irmãos, pela palavra, Mateus capítulo 26, no 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Meu Senhor amado. Irmãos, o que está escrito vai acontecer. Não adianta fazer mais nada. Jesus disse que vai acontecer, vai acontecer. Isso serve, irmãos, de lição para todos nós. De não ver um texto, de ver isso aqui é para trazer temor, tremor, reverência, prudência, reflexões profundas. Porque, irmãos, assim como Pedro errou dessa forma, pensando
que era do jeito dele, não do jeito de Jesus, ele estava pronto a morrer. Olha que coisa, irmãos. Quem somos nós, irmãos, sem a graça de Deus? Então, quando Jesus diz que está escrito, quando Jesus diz está escrito, toda a escritura, irmãos, tudo que está escrito é para trazer temor, repito, é para trazer reverência e não ficar discordando. Mas eu penso assim, mas eu acho que vai ser assim. Não, é o que está escrito. Se Jesus já tinha dito aqui que estava escrito, irmãos, simplesmente era que eles deveriam pedir em oração graça, misericórdia. Mas tudo isso, irmãos, era para acontecer mesmo. Tudo isso era para acontecer porque estava escrito que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Mas depois Jesus disse que depois que ressuscitasse, ele voltaria para onde? Ele ia adiante de vós, adiante deles para onde? Para a Galileia, para ali se encontrar com ele. Eles acreditaram? Não, irmãos. Não acreditaram, é tanto que eles duvidaram do que Jesus estava dizendo. Disse-lhe, em verdade te digo, no 33, irmãos, ainda de Mateus 26, no 33. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Ele foi o primeiro, irmãos. Então, porque de nós mesmos, irmão, nós não temos capacidade de vencer o mal. De nós mesmos, irmão, nós não temos capacidade para nada. Porque é Deus que nos capacita, é Deus que nos instrui, é Deus que nos ensina como falar no momento certo, como reagir. Irmãos, dá glória a Deus. Quando tudo vai bem, eu costumo sempre dizer isso, é uma realidade. É muito fácil. Glorificarmos a Deus em meio à bonança é muito fácil, irmão. Por isso que muitas das vezes somos provados, irmãos, no deserto. Pensamos muitas das vezes que estamos só que não é. É Ele, é Deus nos provando para depois nos aprovar. E ficamos tão pequenininhos, ficamos tão humildezinhos, ficamos tão sensíveis. Por quê? Porque ali nós estamos sendo quebrados, irmãos. Pedro aqui foi quebrado. É tanto que a Bíblia vai dizer mais na frente que Pedro chora amargamente. Pedro se arrepende de tudo isso aqui, irmão, por se achar, por se apoiar em si mesmo, por ter sabedoria em si mesmo. Então, irmãos, quando nós queremos fazer algo do nosso jeito, nunca deu certo e nunca vai dar. Se está escrito, é o que se cumpre. E eu preciso simplesmente honrar a palavra de Deus, pedindo graça a Ele, misericórdia, para que eu possa obedecer conforme está escrito. E Ele ainda disse que os outros podem até se escandalizar, mas eu nunca. Irmãos, se Deus não estiver conosco, se Deus não estiver à nossa frente, nós vamos falhar sim, nós vamos errar sim o alvo. Infelizmente, mas mesmo assim, irmão, Jesus ele não vai desamparar este homem. Olha a misericórdia de Deus, Ele está sempre, irmão, nos dando a oportunidade talvez para você hoje, que talvez um dia também servia ao Senhor e por algum motivo negou a Ele, negou, abandonando, negou sua fé, voltando atrás para fazer tudo ao contrário, mesmo já sabendo o que é certo. Então Jesus ele está sempre pronto a te dar uma nova oportunidade, como Ele deu para Pedro. Nós não estamos aqui para crucificar, falar mal de Pedro, irmãos. Isso aqui é para nós aprendermos na prática que nós de nós mesmos nós não conseguimos vencer o dia mau. A adversidade é somente com a misericórdia do Senhor a nos instruir, a nos ensinar. Disse-lhe Jesus em verdade que desta noite mesmo, nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ele negou, irmãos. Toda a palavra de Deus se cumpre. O que Jesus fala se cumpre. Se cumpre nas nossas vidas por conta de quê? Para que nós venhamos entender, compreender que Ele é quem está falando. E o que Ele fala não volta atrás. Se cumpre. Amém? Não é palavra de homem, é palavra de Jesus. É a palavra de Deus e ela se cumpre sim. Então, o que temos que fazer? Está escrito, eu preciso obedecer, eu preciso praticar, Senhor. Sei que está escrito e vai acontecer conforme o Senhor determinou, conforme o Senhor falou. E outra coisa, irmãos, aí aqui no 35, para nós encerrarmos, já estou quase encerrando, irmãos. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja misto morrer contigo, não te negarei.
E todos os discípulos disseram o mesmo. Então os discípulos estavam do lado de Pedro, dizendo a mesma coisa, disseram o mesmo. Então eles estavam repetindo tudo que Pedro dizia, eles estavam também concordando com Pedro. Então nunca concorde, irmãos, com alguém que está indo de encontro, que é contra o que Jesus falou, para que nós não venhamos nos perder também. Se é Jesus que está falando, se é Jesus que está dizendo, é necessário obedecer simplesmente o que Jesus está dizendo. Não importa quantas vozes contrárias estão dizendo ao contrário, mas foi Jesus que disse, é Jesus que está dizendo, então eu prefiro ficar com o que Jesus está dizendo. Amém, irmãos? Então nós precisamos ter isso em mente, ter esse cuidado e não concordar com aqueles que estão discordando do que Jesus disse pela palavra. Mas o bom, irmãos, é que esse homem foi restaurado. Esse homem foi restaurado. Amanhã, se Deus me der oportunidade, irmãos, nós vamos dar continuidade ainda falando sobre, só que em outro texto, amém? Nós vamos dar continuidade. Se o nosso Deus me der oportunidade, vamos dar continuidade em nome de Jesus Cristo nesse mesmo assunto. Oremos ao Senhor. Pai justo, Pai santo, obrigada, meu Deus, pelo teu carinho, obrigada pelo teu amor, pelos teus ensinamentos. Nos ajuda, Pai, a ser dependente na prática de ti, porque sozinho nós não vencemos, sozinho nós não conseguimos. Ai de cada um de nós, se não fosse o Senhor a nos erguer, nós não estaríamos mais aqui. Por isso eu te peço, Pai, nos ensina, Pai, a depender somente daquilo que o Senhor tem falado. Não deixa que nós venhamos dar ouvido à voz contrária, Pai, para que nós não venhamos padecer, Senhor. Mas nos ajuda, Pai, a nos unir ao que o Senhor falou, porque o que o Senhor falou é o que se cumpre em nós. E por isso eu te peço, tenha compaixão, tenha misericórdia, nos sustenta, para que nós não venhamos cair, Pai, na soberba, na arrogância, na vaidade, na ira, no orgulho, em tudo aquilo, meu Deus, que nos afasta de ti, nos sustenta. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, ser conosco, Pai, até o dia da tua vinda, ou que seja, até o dia do nosso suspiro sobre essa terra. É o que eu te peço, agradecendo ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Amém.